Olá, meus amigos, que a luz e a paz de Cristo esteja no coração de todos nós. Gravando esse vídeo hoje é uma continuação sobre uma prece de purificação, uma prece muito bonita do Ho Oponopono, tá? E hoje eu vou gravar essa segunda parte desse vídeo, dando os detalhes minuciosos de cada palavra dessa oração. Vou recitar novamente essa oração, tá? E depois eu faço as explicações, tá? A prece segue da seguinte maneira: Espírito superconsciente, por favor, localize a origem dos meus sentimentos e pensamentos de... Aí você vai dizer aquilo que te aflige, né? Aquilo que está te fazendo mal. Leve cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise-os e resolva-os perfeitamente com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus apêndices, com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, repleto de luz e verdade, a paz e o amor de Deus. O perdão de mim mesmo por minhas percepções incorretas, perdão de cada pessoa, lugar, circunstância e eventos que tenham contribuído para esses sentimentos e pensamentos. Bom, essa prece é uma prece do Ho Oponopono. Muitas pessoas não conhecem, não está dentro da Igreja Católica, já vi padres fazendo Ho Oponopono, não está dentro da Igreja Evangélica, nem espírita, nem nada. É lá, Estados Unidos, o povo, né, havaiano e tudo. E as pessoas, às vezes, nós temos dificuldades de dar abertura para o novo, aquilo que está o diferente, que está longe daquilo que a gente vive no dia a dia. Então, essa abertura para o novo, nós temos uma resistência, e essa resistência é natural, tá? É natural a todos nós. E aqui eu abro um parêntese, antes de falar dessa prece, pelo seguinte: temos várias religiões, né, no planeta, então tem diversas pessoas e tem uma... não é algo, como é que fala a palavra? Não tem algo predominante, né? Então tem muitos evangélicos, tem muitos católicos, tem muitas pessoas espíritas, não vou falar todas as religiões aqui para não estender. Mas eu queria pontuar a minha forma de ver as religiões. Então, se você me perguntar qual que é a minha religião, tá? A religião do Wagner é a religião de Deus. Eu tenho intimidade direta com o Criador, que é Deus, que é o Pai. E gostaria de lembrar a vocês que nós estávamos no paraíso, né? Adão e Eva, somos descendentes de Adão e Eva. E exatamente a serpente, o que ela veio fazer? Ela veio trazer a dúvida e a divisão. Então, toda a divisão, tá? Ela não provém de Deus. Deus é unidade, Deus quer aproximação, Deus quer que nós vivamos no amor. Então, tudo aquilo que divide, que afasta, não provém de Deus, assim penso eu. E tem várias palavras na Bíblia, como a palavra, por exemplo, do pastor, né? O pastor largou as 99 ovelhas e foi atrás daquela uma que estava se desgarrado. Então ele quer unir todo o seu povo. Então essa divisão e essas contendas, elas não provêm de Deus. É interessante, eu já tive frequentando outras religiões, já fui como visitante e tal. E é interessante como eu vejo uma pessoa de uma determinada religião criticar seu outro. Enquanto a gente perde esse tempo fazendo crítica e buscando as divisões, nós deixamos de estar exaltando quem? O ator principal, o fundamento, o criador de tudo. Eu acho que toda religião deveria voltar-se para Deus, buscar paz e o amor. É o que Deus quer de nós, amar o próximo como a ti mesmo, né? E a gente perde esse tempo falando, agradando a outras coisas quando a gente começa a falar em divisão e apontar defeitos em outras denominações. Então que
busquemos aqui sempre a luz e a sabedoria para estar agradando a Deus, Ele que é o Pai que está presente em várias religiões diferentes, tá bom? Mas vamos lá, a prece, vamos explicar isso. A prece começa com espírito superconsciente. Quando se fala de espírito, não quer dizer espírito, não quer dizer que é uma prece espírita. Todos nós somos espíritos. O Espírito Santo habita dentro de nós. Aqui tem o corpo, né? A matéria de carne, né? Sangue e osso, mas nós somos imagem e semelhança do Criador. Né? Então nós somos espírito. Então nós temos o Espírito Santo habita-se dentro de nós. Superconsciente. O que é o superconsciente? A consciência que nós temos das coisas, a consciência que nós temos de Deus. Então, na prece, ele chama esse poder do nosso consciente, né? Então, que o nosso Espírito Santo venha dentro de nós para pegar esse superpoder consciente para que a gente não esteja exatamente nas ilusões, que a gente não esteja iludidos e nem que a gente esteja cego diante das coisas. Por favor, localize em mim a origem dos meus sentimentos e pensamentos. Olha que bacana. Nesse trecho, eu peço que seja localizado a origem dos meus sentimentos e pensamentos. Onde começou isso? Por quê? Vou dar um exemplo claro. Às vezes uma pessoa tem muita dificuldade de amar e de se entregar a um relacionamento. Mas é porque ela é uma pessoa amargurada, é uma pessoa ruim? Não. É porque lá no passado ela foi muito decepcionada. Ela se entregou a uma pessoa e essa pessoa não soube colher o amor dela. Então, com isso, ela criou-se um mecanismo de medo. E ela ficou com medo de se entregar novamente. Então, o que ela está sentindo hoje tem uma origem em um trauma que aconteceu lá no passado. Então, por isso que localize em mim os meus sentimentos e pensamentos de aí causar. Então essa pessoa às vezes se sente rejeitada. Por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada, sentiu a rejeição dos pais, teve uma separação, por exemplo, e não conhecia, e o pai abandonou a família, mas também abandonou a filha com a sua mãe. E mesmo essa filha sentindo falta do pai, buscou o afeto do pai, se reencontrar com o pai, e o pai não quis esse contato com ela. Ou seja, pode ter nascido ali a semente da rejeição. Então, localize o tio desses pensamentos. Aí eu vou colocar, né? Espírito superconsciente, por favor, localize a origem dos meus sentimentos e pensamentos de rejeição. Se essa é a minha dor do momento. Se essa é a dor no qual eu estou fazendo essa prece para curar essa dor. Então, é só um tipo de exemplo, tá bom? Aí segue lá. Leve cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Então está bem detalhado. Quais são os níveis de rejeição que eu tenho? Quais são as camadas ou quais são as barreiras que eu criei na minha vida para não sentir mais essa dor? E quais são as áreas e os aspectos do meu ser? Quais são as áreas da minha vida que tem atrapalhado esse sentimento? Esse sentimento de rejeição pode te atrapalhar até no seu trabalho. Relações afetivas, amorosas, mas também pode te atrapalhar também até na relação com amigos. Então, por isso, leve cada um dos níveis, camadas e aspectos do meu ser até essa origem. Quer dizer, o meu ser, esse meu ser é muito importante. Tudo o que acontece em nossa vida, embora nós temos a influência de fora, mas tudo que acontece comigo, no meu ser, é minha responsabilidade e provém de mim mesmo. Porque eu tenho a autoridade de não permitir que o mal entre. Eu posso estar, para que eu esteja na luz e na paz e no amor de Deus, é uma decisão minha. Então, às vezes, o mal entra na minha vida, a escuridão entra, mas de uma certa forma eu permiti que ela entrasse. Então, nós temos um superpoder, nós somos mais semelhança do Criador. Se nós formos verdadeiramente quem nós somos, nós temos um poder imenso, tá? Depois eu explico isso, não vamos, para não fugir muito do assunto. Analise-os e resolva-os perfeitamente com a verdade de Deus.
Analise-os. Quem vai analisá-los? O meu espírito, eu mesmo, meu consciente verdadeiramente puro, é o meu pensamento sem contaminação, o meu pensamento verdadeiro. Tem outra frase da Bíblia que é muito interessante, eu tenho que pontuar. Ela diz o seguinte: não olhei o cisco no olho do seu irmão, sem antes tirar a trave que está nos seus olhos. Veja, imagine isso aqui que seja uma trave, são só folhas de papel, mas simbolizando aqui uma trave. Com a trave diante dos meus olhos, como que eu consigo enxergar o cisco no olho do meu irmão? Ou seja, esse versículo da Bíblia, ele, no meu entendimento, ele traz muito mais a reflexão de se olhar para dentro e de, em mim, eu achar aquilo que está bloqueando a minha prosperidade e a minha alegria e meu desfrute pela vida do que propriamente o outro. E às vezes a gente fica querendo colocar a culpa no outro, né? Ah, o outro fez isso, eu sou assim porque meu pai não me criou direito, ou porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe. E a gente para de olhar para dentro e esquecemos, e a gente passa a negar todos os nossos dons. Porque nós somos imagem e semelhança do Criador, nós temos todo esse poder. Tá? Então vamos lá. Analise-os e resolva-os perfeitamente com a verdade de Deus. Olha que bacana esse tópico. Porque a verdade de Deus, porque nós somos mentirosos, a nossa mente nos engana, a nossa mente mente. Nós temos um olhar humano sobre as coisas. Então eu julgo as pessoas, eu falo sobre as pessoas, mas sob a ótica do meu olhar. E eu sou falho. Como meus amigos, como meus irmãos, eu também tenho as minhas deficiências. Então acaba que o meu olhar vai ser sempre um olhar humano. E aí a perfeição está onde? A perfeição vem só do alto, a perfeição é Deus. Então que eu tenha um olhar, né, com a verdade de Deus e não com a minha verdade, não com a verdade do Wagner, tá bom? Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade. Isso é muito profundo também, porque atravesse que às vezes algumas coisas que estou passando na minha vida vem já dos meus antepassados, são karmas dos meus antepassados, né? Então vem da árvore genealógica da minha família, coisas, várias maldições, né, que meus antepassados, ou meu pai, ou minha mãe fizeram, que isso vem refletindo na minha vida até hoje. Então, essa oração, ela está buscando o quê? Essa fala, ela está buscando a profundidade da raiz do mal. Que a minha prece, ela ultrapasse, né, todas as gerações de tempo e eternidade. Em outros vídeos nós vamos falar sobre karma, sobre maldição hereditária e tal, essas coisas. Mas eu quero que vocês entendam o significado nesse vídeo, eu quero passar para vocês o significado das palavras. Que se você for refletir com o coração aberto, você vai ver que esta prece, ela se encaixa e ela não vai de encontro com nenhuma religião. Essa prece pode ser encaixada em todas as religiões, porque tudo ela se trata do ser, que é eu, e o divino, o Criador, que é Deus. Então é uma prece que pode ser usada para a pessoa, você que vai estar assistindo esse vídeo, de qualquer religião pode estar fazendo essa prece, tá bom? Curando cada incidente e seus apêndices, com base na origem. Ou seja, eu vou curar os meus traumas, vou curar a minha vida com base na origem e não no momento presente. Às vezes, por exemplo, eu estou em contenda, por exemplo, com a minha companheira e julgando ela, me sentindo rejeitado e reclamando demais de sentimento de rejeição, mas a origem não é o meu relacionamento atual e nem a pessoa que está do meu lado. A origem disso é algo que aconteceu lá na minha infância que me está refletindo hoje no meu relacionamento atual. Tá? Então vamos lá. Curando o incidente e seus apêndices com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, repleto de luz e verdade, paz e amor de Deus. Olha que bacana. Com base na origem, por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, ou seja, eu coloco Deus, a vontade de Deus, que Deus prevaleça na minha vida, que a vontade de Deus prevaleça.
Às vezes nós fizemos alguma prece a Deus, a gente busca algo para a nossa vida de acordo com nossa consciência, de acordo com o nosso consciente, que a gente imagina que aquilo é o melhor para a gente, e nem sempre aquilo é o melhor para a gente. Vou dar um exemplo bem claro. Às vezes uma pessoa se afasta de você. Um pouco você perca um grande amigo e você fica muito chateado. Como que eu posso pedir a Deus para que esse amigo volte e a gente reate essa amizade? Às vezes isso é um livramento. Às vezes esse amigo que eu acho que é uma pessoa boa, ela tem um raiz de inveja, ou ela tem algum sentimento, ou tem esse caminho ao lado dessa pessoa, vai desviar do meu propósito. Então eu tenho que colocar sempre o quê? A vontade de Deus acima de tudo, tá? E aí vem lá. Que eu esteja no presente, repleto de luz e verdade. O que é estar presente? Esse é outra máxima. Nós temos que viver o nosso momento presente. Nós temos que estar presente aqui e agora. E às vezes a gente tá... Muitas coisas que nós fazemos é com memórias do passado. Então, quando você está no seu presente consciente, no aqui e agora, aí você está realmente desfrutando da vida. Quando sua mente está presa no passado ou no futuro, você está fora da realidade. Então, a minha realidade é agora que eu estou gravando esse vídeo. Então, que tudo seja feito nesse presente. Repleto de luz e verdade. Vem a luz, né? A luz, já sabe a simbologia toda a luz, e a verdade, tá? Longe das trevas. Que todos os meus atos sejam de luz e verdade. Que não tenha o engano, não tenha a ilusão. A paz e o amor de Deus. Olha só, a paz, onde não cabe a paz e o amor de Deus? Em tudo na vida, em qualquer religião, cabe a paz e o amor de Deus. Continuando, o presente de mim mesmo, por minhas percepções incorretas. Olha só, bacana. Perdão de mim mesmo. Não tem como eu perdoar o outro. Eu não consigo dar o perdão a outra pessoa, sendo que nem eu mesmo me perdoo. Você só pode dar ao outro aquilo que você possui, que você não possui, você não dá. Vou te dar por exemplo, você que está aí ouvindo esse vídeo aqui agora, às vezes você está aí, roubaram o seu carro, às vezes eu tenho o desejo de te dar um carro. Eu posso saber que você perdeu o seu carro agora, eu posso ter o desejo de te dar um carro, mas eu tenho condições de te dar um carro? Se eu não tiver condições, não tem como eu dar, por mais que eu tenha o desejo. Então é o seguinte, nós só possamos dar aquilo que a gente possui. Se eu tenho a capacidade de me perdoar, se eu não absolvo nem os meus pecados, que eu não aceito a minha humanidade, que eu sou uma pessoa falha, que eu tenho as minhas imperfeições, que eu posso estar errando, como que eu vou perdoar o outro? Então vamos lá. E perdão de mim mesmo por minhas percepções incorretas. E o caso, as soluções. Muitas pessoas cometem muito erro, muitas pessoas fazem atos falhos, mas elas nem percebem o que elas estão fazendo. Por exemplo, um pai, por exemplo, ele pode amar demais o seu filho. E ele pode, dependente, corrigir o seu filho na frente de outras pessoas de maneira agressiva. Ele está exercendo um ato de amor. Ele está corrigindo o seu filho, ele tem boas intenções naquele ato que ele está fazendo. Mas ele não tem a consciência que o fato de estar fazendo aquilo na frente de outras pessoas vai causar traumas e vai trazer um outro efeito negativo daquilo ali. E se a correção dele estiver muito agressiva, também pode ser que ele nem consiga, ao invés de levar a imagem de amor, ele vai trazer uma semente de ódio e de raiva no seu filho. Então essa percepção, como que nós vamos ter a percepção correta? A percepção correta, a gente tem que estar em paz, a gente tem que estar em luz com Deus, e todas as nossas intuições têm que estar alinhadas. É o nosso ser, né? Quando o nosso ser está elevado, está consciente, está firme com Deus, aí nós temos as coisas mais claras, as verdades, né, estão mais claras na nossa vida. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias e eventos que tenham contribuído para esses sentimentos e pensamentos. Então, como se eu for fazer essa prece por sentimento de rejeição, eu estou pedindo o perdão da mim mesmo. Às vezes até eu me senti rejeitado, mas eu não fui rejeitado.
Eu posso ter uma raiz grande de rejeição no meu coração, mas é de acordo com a minha percepção incorreta, porque a pessoa que eu acho que me rejeitou, na verdade, nem estava me rejeitando. Ela poderia estar me dando uma correção dentro da consciência dela, da maneira que ela acha que seria para o meu bem. Então, às vezes, uma pessoa me rejeitou porque ela estava se sentindo sentindo ofendida, podia estar se sentindo mal com a minha presença, e o mecanismo de ajudar ela e a mim seria me rejeitar. Então, às vezes, ela, na verdade, ela não tem o desejo de rejeitar, mas eu me senti rejeitado. Aí vem a minha percepção. Às vezes eu tive a percepção de que eu estava sendo rejeitado, mas na verdade a pessoa não teve essa intenção. E aí vem lá, então eu vou me perdoar, o perdão de cada pessoa que estava envolvido naqueles acontecimentos, o lugar, tá? Tem muita influência disso, as circunstâncias e os eventos que tenham contribuído para esses sentimentos e pensamentos. Ou seja, não sei se eu consegui ser claro para você, mas toda essa prece ela é uma prece de limpeza. É uma prece de purificação, não é tá? Prece de purificação é o nome dela. Então, todas essas preces, ela traz o quê? O divino, Deus para a nossa vida, colocando Deus, a percepção, os ambientes, os lugares e acontecimentos que agiram na nossa vida. Então, às vezes, nós temos vários acontecimentos que a gente interpreta de uma maneira e, na verdade, são o contrário. Vou dar aqui contar umas simples histórias aqui para vocês talvez não fique longo o vídeo. Pensa em um pai no escuro dando um banho numa criança com bombril. Pensa uma criança sendo lavada no escuro com bombril, esfregando o corpo dessa criança com bombril. Você sabe o que é bombril, né? Lavar roupa e tal. Como que estaria machucado a pele dessa criança? Como que o bombril corta e machuca e sangra? Que ato de crueldade, né? Ouvindo a história dessa maneira, você vai ter essa percepção que é um ato de crueldade. Agora imagina a voz dessa criança falando: minha mãe dá banho na gente com bucha, mas meu pai usa bombril. Ou seja, uma fala, uma percepção inocente da criança. Na verdade, o que aconteceu? Estava sem luz e o pai resolveu ajudar a mãe dando banho nas crianças. E no escuro, lá, ao invés dele pegar a bucha de lavar vazia, não sei por que ele pegou o bombril no escuro. Mas a criança percebeu que era o bombril que estava machucando. Mas esse pai talvez nem percebeu que era o bombril, porque esse pai pode ter as mãos muito ásperas e calejadas, porque é um trabalhador. E ele nem percebeu a textura. Outro ponto que, mesmo o pai dando banho, ele estava com tanto, se um pai sendo forte, né, se for um trabalhador e tudo, ele estava com tanta leveza na mão ao ponto de causar dor, mas de não sangrar, de não machucar tanta criança, a criança pôde falar, apenas fazer um comentário. Estava incômodo, mas não estava machucando. E depois disso, isso é assunto de piadas e alegrias, né, e de sorrisos depois que a luz voltou. Ou seja, então, o mesmo fato, de acordo com a nossa percepção, a gente pode interpretar de várias maneiras. Então, essa é uma prece que eu achei que ela é muito linda. Ela traz um poder de cura muito grande, porque você pede a cura de dentro de você para fora, tá? Bom, espero que eu tenha contribuído com esse vídeo. Espero que eu possa ter sido levando luz à sua vida, esclarecimento, que eu possa te ajudar de alguma forma, tá? Se você gostou, eu gostaria que você compartilhasse isso. A minha intenção de estar gravando esses vídeos é porque, através da leitura, através de fatos que aconteceram na minha vida, de muita dor e sofrimento, eu tive o meu despertar da minha consciência. Eu sinto que eu estou sendo curado e estou melhorando demais. Eu estou muito feliz com a transformação na minha vida através do conhecimento. Meu povo padece por falta de sabedoria, e a sabedoria tem me dado esse despertar e tem me livrado de muita coisa. E hoje eu estou vivendo em graça, e como eu estou vivendo muito feliz, eu quero compartilhar com você e, através desses vídeos, tentar levar a vocês ao quais são os caminhos que eu fiz que estão me levando a essa libertação, que a cada dia que passa eu estou mais liberto.
Eu agradeço a você, um grande abraço.